Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos ver os limites no infinito e limites infinitos, né? Apesar que os nomes serem bem parecidos, há algumas diferenças entre eles, né? Nós estudamos apenas limites no ponto. Nós estudamos os limites à direita e à esquerda, quando nós aproximamos os limites laterais e sempre quando procurarmos os resultados dos limites, encontramos também que ela aproximava de L à direita ou à esquerda. Então, agora nós vamos ter os limites no infinito e os limites infinitos. O primeiro que nós vamos ver é limites no infinito. O que quer dizer limite no infinito? Nós vamos analisar as funções quando nós aumentamos o valor de x limitadamente e ou diminuímos o valor de x limitadamente. Aí nós escrevemos que é de f de x igual a L. Então quer dizer que nós vamos trabalhar, pegar um valor A e a partir dali, um valor A muito grande, e a partir dali nós vamos analisar o que vai acontecer com essa função. Pela definição de limite, tirado daqui do início que nós já fizemos, nós temos o seguinte: quando que o limite de f de x, quando x tende a mais infinito, é igual a L? Quando para todo epsilon maior que zero, existe um A maior que zero. Note que esse A, nesse momento, ele não é um valor muito ínfimo, ele é um valor muito grande, um valor positivo e grande. Por maior que ele seja, ele pode ser maior ainda. Tal que qualquer valor que você pegar à direita desse A, a diferença entre a f de x e L em módulo vai ser menor do que epsilon. Seria como? Que a partir desse ponto A, qualquer valor que você pegar para x, a imagem dele está dentro da bola aberta próximo de L, cujo raio vai ser epsilon, tá certo? Nós definimos o limite de f de x quando x tende a menos infinito, sendo igual a L. Agora, quando nós diminuímos o valor de x ilimitadamente, tá certo? A definição é bem parecida. Para todo epsilon maior que zero, existe um b menor que zero, agora é um valor muito pequeno. Ele é muito grande em módulo, porém ele é negativo, ele é menor do que zero. De forma que qualquer valor que eu pegar à esquerda de b, a imagem dele está na vizinhança de L, está na bola aberta, com centro em L e de raio epsilon, tá certo? Então, esses limites aqui são os considerados limites no infinito. Então, nós calculamos o limite quando o x ilimitadamente e quando ele decresce limitadamente, tá certo? Então, limites no infinito. Para esse limite, nós temos dois teoremas aqui que são fundamentais para calcular o limite no infinito. Se n é um número inteiro positivo, então nós vamos ter o seguinte, ó, o limite de 1 elevado a xn quando x tende a mais infinito é igual a zero. E o limite de 1 sobre xn quando x tende a menos infinito também é zero. A ideia é o quê? Você pegar um número fixo que é 1 e dividir ele por um número que vai crescer ilimitadamente ou crescer ilimitadamente, aumentando a divisão de 1 por esse valor, ele vai aproximando de zero. E isso pode ser generalizado por um k dividido por x elevado a n, sendo k qualquer número real, entendeu? Então, se você tem um constante aí, um número real maior que zero, não é verdade? Então, nós vamos ter o seguinte: quando você dividir um número fixo por um valor crescente, ilimitadamente ou decrescente, o resultado é zero. Aqui nós temos um exemplo, o limite de 2x menos 5 sobre x menos 8, x tendendo a mais infinito. Se eu aplicar as propriedades de limite e analisar, nós sabemos que a função afim ela cresce limitadamente. Então, aqui é interessante você ter na ideia as funções. Então, nós vamos ter infinito dividido por infinito. No caso, mais infinito dividido por mais infinito, que, como nós vimos anteriormente, isso é uma indeterminação. Isso nós não sabemos qual o valor. Agora, nós já vamos trabalhar com a indeterminação do tipo infinito sobre infinito. A maneira para tirar essa indeterminação, que foi feita aí embaixo, ó, coloca o x em evidência em ambos depois elimina o x
e aí vocês aplicam as propriedades de limite. Todas aquelas propriedades que foram demonstradas é válida para o limite no infinito. Limite do quociente é o quociente do limite, limite da soma, soma dos limites. E com isso nós vamos ter que o limite de 5 sobre x com x tendendo a mais infinito é zero, então sumiu. O limite de uma constante é a própria constante. Limite de 8 sobre x tendendo a mais infinito também é zero. Com isso vai sobrar 2 sobre 1, que é 2, tá certo? O próximo passo que nós vamos ter é limites infinitos. Esses limites infinitos, eles acontecem mais nos limites laterais, quando nós analisamos os limites à direita e à esquerda. Aqui eu coloquei a definição deles no ponto, considerando que a função vai ter o mesmo comportamento quando você aproxima da direita e da esquerda à direita. Então, para estudar esse limite, nós vamos, seja f uma função definida em um intervalo aberto contendo a, exceto possivelmente em a, né? Quer dizer que às vezes a função não é definida naquele ponto. Nós dizemos que f de x, quando x tende a igual a mais infinito, então aqui nós continuamos trabalhando com limite no ponto. Só que quando você faz esses cálculos, nós vamos encontrar o mais infinito. Aí a definição, que quer dizer o seguinte, que para todo a, o valor a é um valor muito grande, maior que zero, existe um delta nas proximidades de Azinho aqui, de forma que todos os pontos que estão na vizinhança do A, a imagem dele vai ser maior do que o A maiúsculo, tá certo? Então é o que está escrito aí na definição. Da mesma forma, o limite de f de x quando x tende a igual a menos infinito, lembra que o conceito da definição é a mesma. Nós vamos considerar agora o que? Um valor b muito pequeno, para todo valor b muito pequeno, existe um delta positivo, tal que os pontos que estão na vizinhança de A, que é na bola aberta de raio delta, a imagem deles são sempre menores do que B. Então, quando nós trabalhamos com esses limites infinitos aqui, então nós vamos trabalhar sempre com os limites laterais. E nós vamos misturar os limites. Eu posso calcular também, usando o limite anterior, que o limite no infinito é infinito. Que nem, por exemplo, o limite de f de x, quando x tende a mais infinito, pode ser mais infinito. Que nem quando você calcula o limite de uma função afim. O limite de ax mais b, quando x tende a mais infinito. Se o a for positivo, mais infinito. Se o a for negativo, menos infinito. Então, nós podemos ter limite no infinito, infinito. Quer dizer que o resultado pode ser infinito. Nesse caso aqui, para verificar se ele vai ser infinito, quando você sai de um ponto, ele é um pouco mais simples. Quando você calcula ele no infinito, aí você analisa as funções, tá certo? Aqui também nós vamos ter dois teoremas em fundamental para a demonstração, que é aquele o limite de 1 sobre xn, quando x tende a 0 mais, é igual a mais infinito. Quer dizer que você tem uma constante e divide ela por um valor que está aproximando de zero, ele vai ser mais infinito ou menos infinito. Quando você faz uma aproximação de forma positiva, mais infinito. Aqui você tem que estar atento sempre no jogo de sinal que você pode fazer, porque você pode obter mais infinito ou menos infinito. Você pode ter uma tendência de, quando a função aproxima daquele ponto, ela vai crescer ou ela vai decrescer limitadamente, né? Aqui tem um exemplo interessante. Aqui é um pouco mais fácil de resolver, que aqui você tem um limite de x ao quadrado mais 3x mais 1 sobre x ao quadrado mais x menos 6, x tendendo a 2 pela direita, tá vendo? Então, sempre quando nós formos trabalhar isso, nós devemos considerar os limites laterais. Então, você aplicou as propriedades de limite, normalmente, né? E encontrou 11 sobre 0 mais. Esse 0 mais aí, eu vou explicar para vocês, que na verdade vai dar 11 sobre 0. Quando nós temos 0 sobre 0, nós temos uma indeterminação. Quando você tem um valor diferente de zero dividido por zero, aí nós temos uma tendência dessa função de crescimento ou de decrescimento. Então, vai ser mais infinito ou menos infinito. Como que nós vamos fazer isso? É só você fazer o estudo do sinal do denominador, do que está aproximando de zero. Por exemplo, se eu estou aproximando de 2 pela direita, 2 com valores maiores que 2. Como eu estou aproximando com valores maiores que 2, qualquer valor maior que 2,
menos 2 é um número positivo. Vezes um número maior que 2 mais 3 é um número positivo. Então, positivo com positivo vai ser positivo, por isso que está 0 mais. Então, esse positivo que está no 0 aí é só indicação de que ele está aproximando de forma positiva. Então, você vai ter um 11 positivo dividido por um número que aproxima de 0 também positivo, vai dar mais infinito. Então, sempre vocês têm que fazer esse estudo do sinal, tá certo? Aqui fiz um gráfico para representar toda essa parte que eu expliquei para vocês. Ó. Aqui nós temos o quê? O limite quando aproxima de zero. Ó, se você for observar, quando ele aproxima de zero pela direita, à medida que o x aproximar de zero pela direita, a função que está de laranja ela está aumentando. Se aproxima de zero pela esquerda, a função está diminuindo seus valores, está tendendo para o menos infinito. Então, nós dizemos o quê? Que o limite dessa função de quando x aproxima de zero pela direita é mais infinito. O limite dessa função quando x aproxima de zero pela esquerda é menos infinito. E podemos analisar nesse gráfico também o caso quando ele cresce ilimitadamente. Note, se você aumenta o valor de x, à medida que você for aumentando o valor de x, vai aproximando do eixo x. Então, nós dizemos que o limite de f de x, quando x tende ao mais infinito, é zero. Por que zero? Porque quando um ponto está próximo do eixo x, quer dizer que a função, que é o eixo y, está próximo de zero. Se você diminuir o valor de x ilimitadamente, você vai observar a mesma coisa, que a função ela vai aproximar também do eixo x, onde a função é igual a zero. Então, quer dizer que o limite de f de x quando x é zero. Nós temos aí os exercícios aí 3.13, né, relativo a limites no infinito e limites infinito, lá na página 93, 94 e 95. Boa noite a todos.